Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós praticamente, na semana passada, encerramos a primeira parte das características do reino de Jesus. Encerramos mesmo? Bem, padre, eu estava quase satisfeito, mas eu ainda acho que dá para tirar alguma coisa. Tem alguma coisa a ser dita assim. Depois do padecimento, depois da renúncia, depois da recusa, aí vem o grande prêmio, o grande banquete, o banquete celeste. Aí sim se entra no reino. A porta é muito estreita e tem que se sujeitar a essa estreiteza. É a cruz, mas da cruz se passa para o reino. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, ao chegar, encontrar vigiando. Em verdade vos digo, ele o colocará, o fará administrador de todos os seus bens. E os fará sentar-se à mesa do reino e, passando por entre eles, os servirá. Não há que se perder a consciência de um futuro glorioso. Isso tem que estar na mente de cada cristão, de cada discípulo de Jesus. Tem que estar. Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre a vida eterna? Quando foi a última vez? Faz um tempo já. Tem que estar. Porém, é preciso dizer toda a verdade, não meias verdades. É preciso primeiro passar por uma porta estreita. Talvez não seja literalmente a cruz de Cristo, mas é a cruz do discípulo de Jesus que as circunstâncias da minha vida pessoal colocaram sobre os meus ombros. E que, por ser discípulo de Jesus, eu tenho que carregar, na esperança da ressurreição. A última palavra é a ressurreição, mas não abusemos dela e não imaginemos que mecanicamente todos, ao morrerem, ingressarão na plenitude da vida. Então, padre, mas o senhor vê, isso que o senhor está dizendo aí agora, eu gosto de ficar, embora seja difícil, isso é uma dificuldade para mim também, eu também enfrento esses medos, essas dores, eu também tenho preocupação com isso, né? Então, eu prefiro ficar com o pior, vamos dizer assim, entre a passagem estreita e a cruz de Cristo, né? Então, eu sei que para a vida eterna, para o reino de Deus, eu tenho que passar pela cruz de Cristo. Mas isto não é colocado para as pessoas desta forma. De uma forma geral, todos querem mesmo correr da cruz de Cristo. Ou muitos, né? Não diria todos, mas muitos querem estar distante de qualquer tipo de sofrimento. Quem quer sofrer? Quem quer passar por um sofrimento de uma cruz, seja ela dolorosa, seja ela qual for? Quem quer ser, vamos olhar para Cristo, achincalhado, gozado, debochado, ser cuspido? Quem quer passar por isso? Né? Obviamente que isso não literalmente Como hoje. Estamos longe de São Paulo, a vós foi dado não apenas crer em Cristo, mas também por ele sofrer. Por ele sofrer. Então, padre, isso, como é isso hoje? Então, agora você vai poder dizer, como é isso hoje na igreja? Paulo, como é passado isso? Afirma, conheço um homem, segundo aos Coríntios, capítulo 11, passou fome, passou sede, passou frio, viajou extenuantemente, passou perigos na estrada, perigos de ladrões, perigos de falsos irmãos, perigos em alto mar. A única coisa que não mencionou foi a que vinha ainda, a espada. Bom, diante disto que você fala e que eu acabo de dizer, resta uma pergunta séria. Quanto nós nos desviamos já
do leito do rio, de onde nunca deveríamos ter saído. Quando nos desviamos? E essa é uma pergunta que devemos fazer todos, a começar dos bispos, passando pelos padres e por todos pelos diáconos. Quanto já desvirtuamos ou saímos do leito do rio? O evangelho, pelo que vocês estão me dizendo, é colocado de lado. Se fala apenas na bonança, na alegria, na felicidade, no sucesso, isso não é evangelho, isso é anti-evangelho. Claro, o evangelho é boa notícia. Jesus não veio aqui para amedrontar ninguém e muito menos para revelar o inferno. Mas não deixou de ser sério. Querem entrar na vida? Deus quer entrar no reino que eu anuncio? O reino que eu anuncio possui uma porta estreita. E a porta estreita foi ele mesmo, no seu despojamento e na sua crucifixão. Agora, querer a Páscoa sobrevoando a Sexta-feira Santa, isto não é cristão. Isto não é mistério pascal. Nós também temos que partir ou participar das nossas mortes com Cristo para podermos participar da glória. E o que é que será glorificado em nós? O que é que será glorificado na vida eterna em nós? A nossa obediência, a nossa submissão, a nossa tolerância, a nossa caridade, os sofrimentos porque tivermos passado por isso. Isso será a beleza do nosso rosto transfigurado diante de Cristo. Não é a beleza de uma pessoa de 23 anos ou 25 anos. Não é. Isso é fantasioso. Quem está pronto para a vida eterna? A vida eterna é alguma coisa que, o reino de Deus, para voltarmos, é alguma coisa que ultrapassa de muito, é totalmente desproporcional a nós. É a divinização de um animalzinho que somos nós. Mas Deus quer que este homem faça o mínimo, se deixe construir por ele e siga as pegadas de Cristo. Não tem outra forma de entrar na vida eterna, não existe outro nome dado para se ser salvo, a não ser Jesus Cristo. E como diz Paulo, e Cristo crucificado. Não existe outro Cristo. Não existe o Cristo só das benesses, dos milagres, da boa vida, da despreocupação. Esse Cristo nunca existiu. Padre, nesse ponto eu daria até um testemunho meu. Eu diria que, como fiel participante de paróquia, trabalho com os meus pares na paróquia, eu sinto um pouco falta desse discurso que nos leva a abrir mão de nós mesmos em muitos momentos da nossa vida, em prol de abraçar uma vida proposta por Cristo. E viver na vigilância em prol daquilo. Então, padre, aí o senhor não acha que, de uma certa forma, a igreja como um todo deveria dar um pouco mais de valor a esses sacrifícios pequenos e grandes e tornar menos escandalosa a fala a respeito deles? Porque, honestamente, eu tenho a impressão, padre, de que muitas pessoas que eu conheço se escandalizariam com o que o senhor está falando. E se escandalizariam porque não estão acostumadas a ouvir esse discurso. Porque não estão acostumadas a dizer... Mas e por que vocês não se escandalizam? Não. Por que vocês dois não se escandalizam também? O Ricardo está mais escandalizado do que eu não. Eu estou tranquilo. Eu não me escandalizo, padre, talvez porque tenha uma convivência com o senhor muito grande e ouça isso muitas vezes. Então, para mim, não é uma realidade distante. Mas muitas pessoas que eu conheço que não têm convivência com o senhor, por exemplo, não veem isso com muita presença dentro da igreja. É uma evangelização superficial, é uma evangelização feita pela metade, é um cristianismo que não exige, sabe? É uma fé em liquidação.
estamos vivendo tempos de liquidação. Vamos liquidar os nossos valores, vamos abaixar os preços dos nossos produtos, vamos baixar as exigências e, quem sabe, conseguimos mais clientela. É isso? É isso que se deve, é assim que se deve caminhar? Então, mas é esse o futuro da igreja? Mas o fato, padre, é que quanto mais a gente aperta, quanto mais sério for isso, mais adeptos, vamos dizer assim, se tem. Mais pessoas convertidas nós teremos. Não é abrindo, não é facilitando para as pessoas. Eu acho que muitos levariam a sério uma palavra desta, viu? Não sei todos, claro que não, mas muitos levariam a sério. Acho que muitos prefeririam isto aqui a ser água morna, como diz o Apocalipse, nem frios nem quentes. Mas a respeito desses, Jesus tem a palavra mais devastadora em todo o Novo Testamento, porque és morno, nem frio, nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. É que se pula este versículo aí, normalmente é pulado, né? Pois é, então nós temos um intervalo. Eu acredito que se deva levar bem a sério a vida em Cristo e as renúncias. E sabendo bem que o que eu renuncio proporcionalmente ao que eu vou receber é nada. É absolutamente nada. Mas Deus quer que eu faça alguma coisa de mim para me abrir ao desproporcional que Ele quer me dar. Senão tudo ficaria mecânico. Automático, é? Tudo ficaria mecânico na vida. Se morre, qualquer pessoa foi para o céu. Nunca rezou na vida, nunca se importou com nada, nunca levou a sério a vida cristã, nunca se importou com a santidade de Deus, com os seus mandamentos. Está na vida eterna. Vai fazendo o que lá? Ele se pulou a Sexta-feira Santa. Tá vendo? Fez a passagem. Pois é. Assim não se cria problema com ninguém e se resolve tudo. É uma marola. Pois é. Mas se constrói um mundo como o mundo é hoje também. Se mundaniza a igreja. Sempre mais se mundaniza a igreja. Uma igreja mundana, que deixou de ser igreja. Vamos fazer o intervalo e voltamos. Eu acho que fui claro e se vocês dizem que ficam escandalizados, eu é que fico escandalizado ouvindo essas coisas, né? Que o evangelho é pregado pela metade, que a cruz de Cristo é evacuada. Eu não diria. E ninguém quer saber dela. Mas eu não diria que o evangelho é pregado pela metade. Eu acho que isso não. Mas esta clareza de colocar a cruz de Cristo, do sofrimento, desta maneira de sofrer, isso fica um pouco quieto, porque isso não atrai ninguém, né? Isso não atrai ninguém. Mas eu gostaria de voltar num ponto importante que o senhor disse lá entre mundo e no final da primeira etapa, né? Esta é uma consciência que todo cristão deveria de ter. Todo cristão deveria de ter, no meu entender. Eu sou cristão para quê? Qual a finalidade de eu ser cristão? Para cristianizar o mundo. Essa é a minha missão, levar Cristo ao mundo. Mas o que acontece na forma mais comum? As pessoas vêm para mundanizar a igreja, trazer o mundo para dentro da igreja. Então, querendo forçar a igreja a ser aquilo que o mundo é. A igreja não será. A igreja não será. E o cristão tem que tomar pé disso, olhar para isso e falar: eu vou cristianizar o mundo. É para isso que eu vim. Eu estou aqui para isso, vou fazer isso. Agora, tem uma realidade aqui. O nosso cristão, sobretudo o nosso cristão católico, muitos deles, não todos, claro, muitos deles são preguiçosos, são indolentes, são meio vagabundos nas coisas que dizem respeito a Deus e a sua igreja. São muito espertos para o resto. E trabalhadores também. Bem indolentes na profissão de fé. Sob esse aspecto, os evangélicos nos dão lições. São bem mais aguerridos, bem mais participantes do que nós na nossa
realidade. E por isso, uma frase de Jesus ameaçadora: o reino de Deus vos será tirado e será dado a um outro que produza mais fruto do que vós. Cada região, cada país é responsável pela sua própria igreja e pelo seu próprio futuro. Deus prometeu, Cristo prometeu uma indefectibilidade à igreja num todo. Mas isso não significa que ela não possa desaparecer do Brasil. Ela pode desaparecer do Brasil. Claro. Aliás, quando eu nasci, o Brasil era 95% católico, hoje 73% apenas. E com tendências a abaixar, não a levantar-se. Está aí. O norte da África foi cristianíssimo nos 3, 4, 5 primeiros séculos. Daí Santo Hoje, Agostinho. Santo Agostinho, São Cipriano, Santa Perpétua, Santa Felicidade, os mártires silitanos. Hoje, não tem mais um cristão. A Escandinávia, idem. Hoje é 1%. É que Tá também nesses locais aí ocorre o seguinte, né? Os cristãos são assassinados em massa. Pois é. Em Você massa. vê na Europa o que está acontecendo. A igreja está sendo simplesmente varrida pela onda de secularismo. Não é? Não queremos mais as nossas raízes. É um divórcio com relação ao passado. Não queremos mais ser o que sempre fomos. Queremos outra coisa. Está vendo? Então, afasta tudo. Afasta o crucifixo da escola, da sala pública, afasta tudo. A igreja fica reduzida àquilo lá. É bem o apocalipse, viu? Sabe, fica reduzida a uma... São aqueles que não têm a marca da besta. E que neste mundo sofrem por não ter a marca da besta. Não podem nem comprar e nem vender. Ou seja, não podem participar das realidades mundanas. Mas é muito interessante, padre. Isso nem está no assunto dos sinóticos aí que está sendo discutido, mas vale dizer aí dentro desse contexto imediato agora. É a quantidade de pessoas que, mesmo afastadas da igreja, querem os sacramentos. Mesmo sendo espíritas, umbandistas, sei lá o quê, e outras tantas denominações, elas vão buscar o batismo, elas colocam seus filhos na catequese. É uma vida dupla, uma coisa muito estranha. E quando você, numa assembleia pequena de pessoas, se reúne lá um grupo para falar sobre batismo, 40, 50 pessoas, 10 são católicos, quando muito. 40 não são de absolutamente nada. E dependendo do caminho que você anda, as pessoas começam a dizer que a igreja tem regras, tem obrigações tolas, que ninguém faz mais isso. Escuta, mas eu também não consigo entender esta incoerência de você ir buscar alguma coisa que você, então, não está de acordo. Se você não está de acordo com o sacramento da igreja, não vá. Bom, nós falamos muito do reino iminente. Agora falta a segunda fase da medalha. O reino já presente. De alguma maneira, Jesus, estamos já quase indo para o fim, mas inicio. De alguma maneira, Jesus já via o reino de Deus presente. Bem-aventurados os vossos olhos porque veem. Porque eu vos digo que muitos reis e príncipes quiseram ver o que vedes, ouvir o que ouvis, e não viram nem ouviram. E de dizer a João o que vistes e ouvistes, os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os pobres são evangelizados, os mortos ressuscitam, e bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Há também no discurso de Jesus sobre o reino de Deus o elemento já presente, sobretudo no sucesso dos seus exorcismos e dos seus milagres. Se eu
expulso demônios pelo reino por causa de Deus, então chegou para vós o reino de Deus. Já diversos versículos, diversos textos do Evangelho mostram um reino já presente, com um julgamento reprobatório ou condenatório daquelas cidades onde andou pregando e que não se converteram. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Se os milagres que foram feitos em ti tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, já muitos se teriam arrependido. Portanto, um reino já de alguma maneira presente nos exorcismos e nos milagres de Jesus. Por isso, os milagres de Jesus não eram um corpo estranho, milagreria, eram necessários para que a pregação do reino não se transformasse numa filosofia, numa ideologia, para que se visse claramente e se tocasse com as mãos que o reino de Deus já começa a estar presente. Começa a estar presente. Isso é o outro lado, não ainda consumado, mas já sob muitos aspectos presente. Padre, se houve a necessidade histórica de termos esses milagres para se entender a pregação de Cristo em uma profundidade maior do que da filosofia, essa necessidade de milagres hoje permanece? Existem milagres nessa hora. Eu não quero falar dessa milagreria que se fala por aí a torto e a direito e todos os dias e todas as horas, mas existem milagres, existem. A igreja mesmo leva a sério para a canonização e beatificação de santos, milagres comprovados. Não é? Existe. Agora, não é tudo, mas é uma amostra grátis. É uma espécie de antecipação já daquilo que será no futuro, porque Deus não quer apenas a nossa alma, quer o homem todo são. Só que o homem todo são não é o homem de saúde física, é o homem pleno. Porém, a saúde física pode ser um sinalzinho dessa plenitude que se busca no futuro. E para Jesus, esta presença e esta iminência se conjugavam de modo tal que ele se exprimia em termos cronológicos. Esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Esta geração. Ou então, há alguns dos presentes que não morrerão sem terem visto o reino de Deus vindo com poder. Ou então, não acabareis de evangelizar todas as cidades da Judéia e da Galileia sem que venha o reino de Deus com poder. Sobre isto temos que falar na próxima semana. Bom domingo, boa semana e até o próximo programa. Um bom domingo a todos e até o nosso próximo programa.